Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou apresentar mais uma ferramenta que eu criei usando o ChatGPT para vocês prepararem bons argumentos, boas redações no vestibular ou no Enem, enfim, nos concursos para os quais vocês estão se preparando aí, né? Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essas provas, né? Então, vamos entender o seguinte. Eu não acho que vocês tenham que escrever redações usando o ChatGPT. Não é isso. Não se trata disso, né? Eu acho que o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante para auxiliar a construção de argumentos, a seleção de repertórios, enfim, acho que é uma ferramenta interessante para auxiliar no processo de criação da redação, né? Agora, pedir para o ChatGPT escrever uma redação, acho isso péssimo. Acho que é uma ferramenta útil para isso, para a gente conseguir desenvolver algumas ideias que talvez estejam ali travadas, né? Quer dizer, algumas pessoas têm muita dificuldade para escrever redação, né? Acham difícil, acham complicado. Claro que é possível trabalhar com modelos sem problemas, né? Mas eu já acho interessante que o estudante procure criar o seu modelo. Acho perigoso usar algum modelo que está pela internet, porque isso pode acabar acarretando uma nota baixa. Quer dizer, o estudante tenta encaixar dentro daquele modelo uma argumentação que não foi pensada para aquele modelo, né? Enfim, isso acho que pode dar muito problema. Mas, né, ao escrever redações ao longo do ano, né, sobre variados temas, muitas vezes é desafiador encontrar argumentos e repertórios, né? Por isso eu criei e já apresentei aqui para vocês, né, a Maria do Socorro, que é a produtora de repertórios, né, que sugere repertórios socioculturais para redação. Também criei para quem é especialmente professor, né, também criei a Maria, que é a produtora de propostas de redação, e agora eu vou apresentar para vocês, então, a Maria Argumenta. A Maria Argumenta, ela vai sugerir argumentos para a redação, especialmente do Enem, mas se vocês quiserem colocar aqui também outras sugestões, outros assuntos, outros concursos, né? Enfim, outras redações de outros concursos, está valendo também, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, pedindo então quebra-gelo, ó, por favor, gostaria que você me sugerisse argumentos sobre um tema para o qual preciso escrever uma redação dissertativa, né? E aí ela responde assim: claro, por favor, me diga qual é o tema da redação que você precisa desenvolver. Assim poderei sugerir 5 argumentos relevantes e, se for uma redação modelo Enem, também apresentarei 3 sugestões de conclusão com todos os elementos exigidos. Pode me informar o tema? Aí vou colocar aqui um tema que eu já coloquei lá no nosso vídeo da Maria do Socorro, né? As consequências da pobreza menstrual na sociedade brasileira. Então, aí ela começa: ótimo tema, a pobreza menstrual é um problema de saúde pública, de desigualdade social, que afeta milhares de pessoas que menstruam no Brasil. A seguir, apresento 5 sugestões de argumentos que você pode usar para desenvolver sua redação dissertativa argumentativa sobre as consequências da pobreza menstrual na sociedade brasileira, né? Aí ele começa, ó, ela começa, né, Maria Argumenta, ela começa sugerindo, então, discutir os impactos na saúde física e mental, e aí ela observa, né, a falta de acesso a absorventes e saneamento básico adequado leva ao uso de materiais improvisados e insalubres, como panos, jornais, miolos de pão, o que pode causar infecções urinárias, vaginais e até complicações mais graves. Além disso, a vergonha e o constrangimento geram ansiedade, baixa autoestima e exclusão social, afetando o bem-estar emocional das pessoas que vivem essa realidade. Então isso tudo pode ser comentado dentro da redação, né? Depois, prejuízos à educação de meninas e adolescentes. Muitas alunas deixam de frequentar a escola durante o período menstrual por não terem absorventes, o que acarreta faltas recorrentes e baixo rendimento escolar. A evasão escolar relacionada à pobreza menstrual compromete o desenvolvimento educacional e reduz as oportunidades de ascensão social dessas jovens no futuro. Depois, ó, o reforço das desigualdades sociais e de gênero, né? A pobreza menstrual atinge majoritariamente mulheres e pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade, especialmente negras, indígenas, moradoras de comunidades periféricas e em situação de rua. Essa condição perpetua desigualdades estruturais e reforça a exclusão social, dificultando o acesso dessas pessoas a direitos básicos como saúde, educação e trabalho.
Quarta sugestão de argumento trata da falta de políticas públicas e de reconhecimento do tema como questão de saúde pública, né? A pobreza menstrual ainda é invisibilizada por muitas políticas públicas e a distribuição de absorventes em escolas, presídios e abrigos ainda é limitada. A ausência de ações governamentais demonstra negligência com a saúde e dignidade das pessoas menstruantes, revelando a necessidade de uma atuação mais efetiva do Estado. E por último, tabu social e falta de informação sobre menstruação. A menstruação ainda é vista como um assunto vergonhoso que impede o debate aberto e impede que o problema da pobreza menstrual seja discutido de forma ampla. Essa falta de diálogo compromete a construção de políticas eficazes e contribui para a perpetuação da desinformação e do estigma sobre o corpo feminino. E aí, ele apresenta, então, aqui 3 sugestões de conclusão, né? Primeira, né, colocando como agente o Ministério da Saúde, detalhamento, né? O Ministério da Saúde é responsável por promover políticas de saúde pública e bem-estar da população. A ação ele deve implementar, então, programas nacionais de distribuição gratuita de absorventes higiênicos. O modo, por meio de parcerias com escolas públicas, unidades básicas de saúde e centros de assistência social. A finalidade, né, para garantir o acesso à higiene menstrual de forma digna e igualitária. E a consequência é que assim será possível combater a exclusão social e os problemas de saúde decorrentes da pobreza menstrual, né? Então, na verdade, deu até aqui mais de 5 elementos, né? Depois, para a conclusão 2, a sugestão de agente é o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Educação, né? Que é responsável por garantir o acesso universal e igualitário à educação. Este é o detalhamento. Aí a ação deve promover campanhas educativas sobre menstruação e saúde menstrual nas escolas. O modo é com a inclusão de conteúdos nos currículos escolares e rodas de conversa com profissionais da saúde. A finalidade é para quebrar tabus e informar estudantes sobre a importância da dignidade menstrual, e a consequência desse modo, a sociedade brasileira poderá avançar na construção de um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor. E por último, né, a última sugestão, Congresso Nacional é o agente, ele é responsável por legislar sobre os direitos da população brasileira. A ação deve ser aprovar e fiscalizar a execução de leis que assegurem recursos para o combate à pobreza menstrual. O modo é destinando verbas específicas no orçamento público, exigindo relatórios periódicos de execução. A finalidade, a fim de garantir que absorventes e cuidados básicos estejam disponíveis para quem deles precisa. E a consequência, com isso, será possível diminuir os impactos sociais e de saúde causados pela falta de acesso à higiene menstrual. Então temos 5 sugestões de argumentos, mais 3 sugestões de conclusão, né? E aí ela termina observando, a escolha de 2 a 3 argumentos para desenvolver sua redação. No caso do Enem, 2 argumentos está ótimo, né? Agora, se vão escrever uma redação de outro formato, talvez caiba explorar 3 argumentos, né? E aí depois selecione uma ou no máximo 2 sugestões de conclusão para usar no encerramento do texto, na conclusão, né? Lembre-se, usar todos os 5 argumentos é demais para o espaço da redação e usar apenas um argumento pode ser insuficiente para desenvolver o tema com profundidade, né? Enfim, ela ainda se oferece para ajudar a estruturar a redação com base nos argumentos escolhidos, mas eu não sugiro que vocês façam isso, né? Eu sugiro que vocês aproveitem as sugestões para basicamente começar a escrever o texto de vocês. Acho que a ferramenta ela deve ser útil para auxiliar nesse processo de seleção, de criação dos argumentos, não de escrita da redação, né? Acho que esse processo de escrita tem que depender basicamente do estudante, tá, pessoal? Não acho legal vocês pedirem para o ChatGPT escrever a redação para vocês, porque aí vocês não vão estar se treinando, né? Vocês não vão estar se preparando para essas provas, né? Aí não adianta muito, porque na hora da prova o ChatGPT não estará lá para auxiliar nesse processo, né? Mas para ir se preparando ao longo do ano, para escrevendo redações ao longo do ano, né, selecionando argumentos, vendo qual é a melhor forma de estruturá-los, vendo qual é a melhor forma de organizar a conclusão, né, no caso da redação do Enem. Acho que essa é uma ferramenta muito útil também, então fiquem à vontade para usá-la. O link para a Maria Argumenta está aqui embaixo. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, valeu, feito!